Começando mais um No Fluxo Podcast, é o terceiro podcast da temporada. E aqui agora, vou falar para você, vai ser abençoado, espero abençoar a sua vida no Fluxo Podcast. E aqui nossos convidados em peso aqui, Pastor Adriano da Copepar, da Ordem dos Pastores, Pastor Igor da Comunidade Evangélica Oasis, e aqui o Pastor André da Monte Sinai, grande amigo. Olha, Deus abençoe a vida de vocês, eu agradeço a participação de vocês grandemente mesmo. E eu puxei a capivara, do pastor aqui, eu queria deixar, algumas... Agora vamos lá. Não, aqui fala que ele nasceu no dia 15 de janeiro de 82, tá certo, pastor? Correto. Aí fala que o senhor mudou para Bandeirantes, Paraná, em 97, isso, E aí o senhor foi para Guarulhos em 2000, aí depois em 2002 o senhor estava em Londrina, E depois disso o senhor iniciou os estudos no seminário da Presbiteriana Renovada de Cianorte em 2005. Em 2009 você se formou nesse seminário. Depois disso iniciou os estudos na Faculdade Teológica Sul-Americana, que foi em 2009. Depois disso, Carlinhos, ele pegou e foi para a Faculdade Teológica Sul-Americana de 2012 e se formou, Fiz uma graduação no Seminário Renovado. Aí eu vou concluir, depois você fala tudo, porque iniciou depois disso aí, 2009, 2013, uns estudos na instituição Uniaselv, sobre pós-graduação, liderança e gestão de pessoas. Aí, ele não contente, em 2013, foi de novo na Faculdade Teológica Sul-Americana fazer a pós-graduação dele, Teologia Bíblica do Antigo Testamento. Depois disso, ele se forma em 2015 nessa Teologia do Antigo Testamento na Faculdade Teológica Americana. E aí ele se forma no concurso em 2016, no pós-graduação de Liderança e Gestão de Pessoas. Aí, como ele disse, em 2016 ele vem para cá e começa a cuidar da Igreja Presbiteriana Renovada. Pastor, eu só queria deixar isso aqui, assim, ressaltado, porque o senhor é um homem que estuda bastante, Eu fiz as contas aqui, Carlinhos, 16 anos aí, no mínimo, de estudo, curso, faculdade, pós-graduação, e que a gente está bem representado ali como um grande homem de Deus que o senhor é, Primeiramente, eu quero conhecer do Adriano, O senhor já vem de família, já? Como que é a sua vinda? Como que é? Vem de família já cristã? Como que é? Carlos, parabéns pela iniciativa aí, Obrigado. Muito bacana, Pastor André, Pastor Igor. Muito legal esse tempo aqui para a gente bater esse papo, falar um pouco sobre o reino, sobre as nossas vidas. Então, Carlos, rapaz, eu venho de família não cristã, assim, mas tive uma história com o evangelho bacana e que envolve a cidade de Paranavaí aqui. Eu sou natural de Colorado, próximo aqui de Paranavaí. E com 13 anos eu já comecei na carreira de atleta de jogador de futebol, E comecei aqui em Paranavaí, cara. Um negócio assim, eu fui descoberto para o futebol aqui em Paranavaí, Eu vim com o pessoal de Colorado para fazer uma preliminar, na época que o ACP ainda estava na primeira divisão. Mas sei com quantos anos já? 12 para 13 anos. Aí já vai fazer 25 anos. 12 para 13 anos a gente veio fazer uma preliminar aqui de Paranavaí, Matsubara. A gente veio jogar contra o ACP, molecada. E acabou que tinha um pessoal do União Bandeirantes aí, que era aqui da cidade, que estava lá. Acabaram me vendo ali, me levaram para lá e comecei a carreira, Nessa carreira eu fiquei aí quase 15 anos e foi no futebol que eu conheci o Evangelho, através do trabalho dos Atletas de Cristo. Aí tive a minha experiência ali, mantive a carreira profissional até os 22 anos e aí encerrei por causa do chamado. Parei, na época eu estava disputando o Campeonato Paranaense aqui pela Portuguesa de Londrina, disputando a primeira divisão do Paranaense. Parei a carreira para ir para o seminário. Aí estudei, passei os anos no seminário e tal. Agora, nesse tempo da pandemia, pastor André, foi bem bacana, assim, A vida nos prepara a cada momento, assim. As igrejas fecharam, a gente começou a fazer o culto drive-in, nos carros. E aí o estacionamento que a gente conseguiu foi justamente o estacionamento do estádio. Que top. Cara, aí na primeira vez que a gente foi fazer o culto lá, poxa, me lembrei, 25 anos atrás, eu estava aqui em Paranavaí, no estádio,
sendo descoberto para a carreira de futebol, que acabou me levando ao encontro com Cristo. E agora, 25 anos depois, eu estou ali no estádio novamente, mas agora à frente de uma igreja, né, conduzindo um povo. Poxa, assim, Deus prepara esses momentos na vida da gente assim, e é muito bacana. Eu estou casado já há 15 anos, tenho 2 filhos, o Adrien e a Alicia, um de 8 anos, um de 3 anos. Estou aqui em Paranavaí há 6 anos, cara, à frente da Igreja Presbiteriana Renovada ali, que já ano que vem vai fazer 50 anos aqui na cidade. Uma igreja histórica ali, né, que a gente teve essa oportunidade de vir assumir aqui. Tem sido um tempo muito especial aqui em Paranavaí, cara. Que top. E qual que é hoje a importância, essa união das igrejas? Que nem a Copepar, né? Carlos, a Copepar hoje ela agrega aí em torno de umas 60, 70 igrejas. Não são todas as igrejas, as denominações da cidade que estão próximas de nós ali, mas temos uma boa relação com todas. E a Copepar agora, principalmente nesse tempo da pandemia aqui, tem sido uma experiência assim, de aproximação, de companheirismo muito grande, né? O pastor André tem acompanhado bem de perto aí, assim, a gente tem visto que esse momento de dificuldade acabou nos aproximando, sabe? Então, nesse tempo, tem nos dado essa oportunidade de viver o reino aqui em Paranavaí de uma forma diferente, Carlos. Assim, a gente tem visto a oportunidade, nesse tempo de crise, de apresentar uma igreja para a sociedade de Paranavaí diferente. Porque o que acontece? De forma geral, a sociedade talvez não conhece essa parte boa da igreja evangélica, sabe? O pessoal está acostumado a ver talvez aqueles maus exemplos que estão na mídia, né? E que acabam dando a cara da igreja evangélica. Eu, como presidente do Copepar, estou representando o Copepar ali junto ao COI, desde a primeira reunião que nós fizemos o ano passado no gabinete do prefeito. Então a gente acompanhou todo esse processo, fechamento das igrejas, reabertura, toda essa questão junto à pandemia aí. E assim, o que eu percebia nas reuniões do COI lá, que reuniam representantes de todos os níveis da sociedade aqui de Paranavaí, de organizações, as pessoas tinham um preconceito, uma visão muito errada da igreja, Carlos. O pessoal olhava para a igreja evangélica pautada naqueles maus exemplos, sabe? Sim. Então, quando fecharam as igrejas, o povo já estava certo que os pastores, que os evangélicos iam ser os primeiros a se rebelar. O povo evangélico não tem cultura, não tem submissão, não tem educação, é um povo alienado, um povo irresponsável. Então, assim, o pessoal olhava para a igreja evangélica assim de uma forma, poxa, a gente talvez não estava inserido na sociedade aqui em Paranavaí como deveríamos estar. Então havia uma visão bem equivocada, porque quem está fora, Carlos, vê o quê? Vê esse estereótipo que se cria na mídia aí de evangélico, sabe? Negócio deturpado que de longe não manifesta o reino que a gente representa. E as igrejas aqui em Paranavaí, grande maioria, igrejas sérias, tem um papel extraordinário aqui na sociedade, sabe? Só que assim, né, até pela essência do reino, aquilo de bom que a gente faz, a gente não fica estampando nos jornais aí. Já porque a essência do reino não é isso, né, pastor? A gente fica, Então, assim, o que aparece às vezes é os maus exemplos, né, cara? Aí o pessoal fica olhando para as igrejas e esperando o pior. E assim, cara, no final das contas, rapaz, a gente nesse impasse todo que as igrejas enfrentaram junto com esse tempo da pandemia, eu falo para você assim, foi difícil, muito difícil, né? Pastores locais aqui, a gente sabe a dificuldade, igreja fechada, esse distanciamento que a gente teve das pessoas assim, mas eu vejo ali, em nível de sociedade, cidade, um nível positivo, sim, um resultado positivo no fim de tudo isso, sabe? Porque as pessoas puderam olhar para a igreja evangélica como de forma geral, né, assim, como um povo respeitoso, que pôde andar junto com as determinações do município, que pôde agregar alguma coisa nesses momentos, sabe? A igreja parceira, puderam ver, a sociedade pôde ver a importância da igreja nessa hora da crise. Sim. Porque eles não conhecem o trabalho social,
que as igrejas realizam aqui na cidade, sabe? Porque, como eu disse assim, não é a essência do Porque reino. não é divulgado, né, pastor? Assim, Na verdade, já vai ficar entregando marmita e tirando foto lá, tá. Mas, poxa, é muita igreja que faz marmita, é centenas de cestas que são entregues. O trabalho que é feito com famílias carentes aqui na cidade, esse apoio, além do papel espiritual que a igreja tem, o papel social da igreja é muito grande. É praticamente toda a igreja, né, pastor? Toda tem uma igreja. ação social, tem um trabalho, né, envolve a E sociedade. agora, assim, nesse momento que houve esse colapso assim na sociedade, muita gente precisando, eles viram quem que segura a barra aí, muitas vezes? É a igreja, cara. Sim. É a igreja. E assim, agora, nesse momento que a gente pôde estar lá presente, tanto no COI como no COI Social, que é um outro grupo que reúne as entidades sociais, eles puderam ver que a gente não começou a fazer alguma coisa agora na pandemia. Sim. Eles puderam enxergar tudo que a gente faz agora na hora da pandemia, porque a hora que as entidades se mobilizaram para fazer, as igrejas já estão fazendo isso há tempo. Amparamos dezenas de famílias aí há muito tempo, sabe? É porque muitas igrejas começaram a se pronunciar porque está fazendo, Sim, porque sim. até o momento, assim, a igreja, o Igor, assim, a gente acaba ajudando as pessoas que estão vindo que está ali na igreja, às vezes a gente já sabe de família, alguém comenta e tal, mas aí a igreja viu a necessidade de abrir isso aí para mostrar para as pessoas que estão precisando de algo que venha até a igreja, ou, né? E de uma forma, né? Eu acredito que foi um avanço, né, assim, espiritual da igreja também. Apesar desse momento ser de luto, todos os dias é luto, a igreja teve um avanço, sim, porque ela, como o pastor disse, a gente vê no Conselho de Pastores, a união, se uniu, pastores ali que se mobilizaram, né, e fora isso, a gente vê que a igreja em si, ela se pôs para fora, ela saiu das portas, como diz a palavra, né? Ó, a igreja que vai invadir as portas do inferno. Então, ela acabou se pronunciando mais, na minha opinião, com relação a ela se aparecer, né? Porque vem lives, aí o pessoal vem live solidária, aí vai. Quando vê eles, é o que o pastor diz, aí eles entendem que a igreja não é só alienada, não é só o que eles vê na mídia por aí, né, que é distorcido. Eu acredito que a igreja ela teve um avanço muito grande com relação a dar essa aparecida no cenário. Né? Eu penso que ela começou a invadir mesmo as portas que tem que invadir, né? No bom sentido da palavra, que as pessoas vão entender talvez a invasão. Não, mas a igreja ela está tomando um rumo diferente, né? Ela está caminhando para outro lugar agora, né? No meu ponto de vista. Sim, é justamente isso aí, pastor. Acho que a igreja evangélica aqui em Paranavaí, a gente faltava esse envolvimento social, sabe? Esse posicionamento junto à sociedade, de forma a mostrar a igreja, assim, uma igreja que pode contribuir com o desenvolvimento da nossa comunidade. Porque às vezes a gente está lá, pastor Igor, pastor André, a gente cuidando das nossas comunidades, já há muito trabalho lá por ser feito, né? E às vezes a gente acaba sendo omisso na nossa responsabilidade social para com a cidade, entendeu? A gente acaba se envolvendo um pouco, porque a gente já tem muita coisa para fazer lá na nossa comunidade, na nossa igreja, e aí às vezes a gente acaba se envolvendo pouco com a sociedade. E eu não estou falando de envolvimento político, não, sabe? Estou falando de um envolvimento, de um engajamento, por exemplo, agora como nesse tempo de pandemia, que a igreja pôde estar ali junto ao COI social, a igreja passa a ter uma outra representatividade, sabe? De poder estar envolvido nas decisões que vão conduzir a cidade, poder ser um braço para dizer, olha, nós estamos aqui, o que vocês precisam? Como nós podemos ajudar com a nossa estrutura, com as pessoas, com os profissionais que nós temos dentro das igrejas também, sabe? Então, esse é um modo de pandemia também, até falar não político, mas chega na hora da política também, é um momento que os políticos veem a igreja também de uma forma que tem pessoas, tem quantidade, não é pouca, né? Mas para tudo hoje a igreja, na hora da necessidade, e as pessoas na hora que realmente vem a dor, vem a situação, a igreja é lembrada na situação. É que agora eu creio que por ser pandêmico mesmo, e tem pessoas, né, a gente fica comovido, tantas mortes, né, eu mesmo sou novo, não sei o Igor daqui, quem já passou, eu nunca passei por um determinada pandemia desse jeito.
né? Não sei, André, se você Não, também, sou acho tão que é velho da minha assim. idade, né? Ele falou sou Também, o Igor. Falou, Que manda o Igor de novo, velho. falou, O Igor não fala? Eu sou novo, pô. Primeiramente, Olha o tamanho da filha do cara, pastor. Sou novo. Ah, pelo amor de Deus, pastor. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade, né? Falar que é um prazer conhecer o pastor Adriano. Primeira vez que a gente tem esse contato próximo, né? Verdade. O André, a gente tem esse contato praticamente todos os dias, graças a Deus, né? Nos estreitamos mais esse laço. Mas você falou assim, não sei o Igor, né? Eu não sou tão velho. É da minha idade, eu tô brincando. É que eu não posso ter intimidade, mas. Mas eu lembro da. Que eu mais Mas você lembra alguma daquela coisa. gripe, a 1N1, né? E outras coisas H1N1. parecidas, né? Essa eu passei também, né? É verdade, H1, né? Mas não Mas chegou. foi pouco, né? Eu falo isso em massa, né? De morte em massa. Inclusive, eu sempre achei acontecendo, assim né? que o que a gente ia viver ia ser parecido com H1N1 ainda. Não ia ser essa proporção, né? Eu não desrespeitei a doença, mas eu achei assim, não, isso vai ser rápido. E no final das contas, estamos aí com mais de 400 mil só no Brasil, né? É algo porque que ela cresce e diminui conforme, porque a gente vê que é muita política envolvida também. Também. E quando é dessa forma, eles manipulam conforme eles querem. Ah, Eu também. existe o vírus? Existe o vírus. Mata, eu tive. Eu sei que não é fácil. Só que nós sabemos que o jeito que está sendo conduzido para tratar esse vírus está sendo muito mais política do que sanitária, né? Com certeza. Então, por isso que tem essa expressão até de pandemia muito maior que outras, né? Mas se tratando da igreja, como a gente vem falando, esse assunto que a gente vem falando aí, por que o pastor citou aqui sobre uma visão deturpada ou diferente que a sociedade tinha da igreja evangélica ou do evangelho? Porque veio se construindo isso ao longo dos tempos, né? Por quê? Porque nós sabemos que a fome mata muito mais do que essa pandemia. O câncer, a AIDS, tantas outras doenças contagiosas, ela mata muito mais diariamente do que essa pandemia, né? E o que estavam sendo feito? Nada, talvez. Muito pouco ou individual, né? Então as pessoas acabaram criando uma visão de que a igreja evangélica ela é individualista, que ela só pensa em si mesma ou na sua própria placa, e a gente teve que ir e vai ter que ir na contramão para mostrar algo diferente. Porque não é mentira, né? Hoje, principalmente dentro do evangelho, as pessoas aproveitam um momento desse tão difícil para se fazer política e para fazer social, né? E é um papel do evangelho que já era para estar sendo feito de uma maneira diferente. Ah, é só hoje que nós temos que entregar a marmita? Não, a marmita, se for entregue de uma maneira certa, é para ser entregue faz tempo. É só hoje que nós temos que doar roupa? Não, se for para doar roupa, já era para doar faz muito tempo. Ah, só hoje que tem que entregar a cesta básica? Não, se for para trabalhar em cima do evangelho, essa cesta básica tem que estar sendo entregue há muito tempo. Mas se você faz isso onde não tem um colapso sanitário, qual é a atenção que você chama para a sua denominação? Qual é a atenção que você chama para um trabalho social no meio evangélico? Nenhum, porque ninguém leva em consideração. Agora, hoje, fazer política em meio a um caos é muito fácil. Você mostra o que você está fazendo, as pessoas falam, nossa, olha que legal, eles estão fazendo. Mas nós bem sabemos que muitas, não todas, mas muitas igrejas já faz isso. Como foi citado, né? Já faz isso nos bastidores. Já vem desenvolvendo esse trabalho social e muito mais trabalho social, que é da parte da igreja, como também não é. Mas o nosso papel do evangelho é transmitir as boas novas, independente de qual povo seja, gregos ou troianos, nós precisamos transmitir o evangelho, dentro do social ou não, né? Mas se criou essa figura de uma igreja individualista, uma igreja irresponsável, uma igreja que acha que está dentro do seu direito, né? Não, só vocês vão ser salvos, só vocês são filhos de Deus, só vocês cumprem a palavra, então só vocês podem fazer. E mostramos de alguma maneira, não com uma força total, que tá diferente disso. Nós também temos responsabilidades, que nós também temos um propósito a ser cumprido e fazemos força e menção daquilo que não foi proposto a fazer. Mas nós temos que desconstruir algo que foi construído. O papel do conselho muito tempo foi organizar show na exposição e alavancar grupo de louvor, era isso que fazia. Aí chega num tempo pandêmico, num tempo que traz à tona muitas coisas, o que
que as pessoas vão pensar? Por isso que eu falo, porque elas já têm uma imagem diferente do conselho, da mesma forma que elas têm uma imagem diferente de uma igreja evangélica. Ó, assim, eu até, pelo meu tempo que eu tenho de convertido, assim, comecei a praticar, exercer uma função dentro da igreja. Eu vim saber que até a questão da ordem dos pastores mesmo, quando eu comecei a participar, que nem está comentando com o senhor ali fora, foi praticamente na época da Marcha para Jesus, que ali, acho que a partir dali que começou algo mesmo da ordem dos pastores, igual o pastor Igor falou. Quem começou aqui, além do pastor Henrique. Antes da marcha é o que o pastor Igor falou, né? Já existia a exposição, existia que eles faziam esse contato ali para ter um dia gospel e tal e tudo mais, né? Mas daí, em cima da marcha, acho que veio mais a união mais com as igrejas. Mais evidência. Mais assim. porque daí eu vi vários pastores mais envolvidos ali, porque na época da exposição tudo, eram alguns pastores específicos. Eu não sei mas se também é próximo do nascimento também, que o Igor falou aí, né? É próximo do nascimento do conselho, é próximo desse tempo que começa a construir também um nome, né? Uma identidade, né? E isso, eu acho que as igrejas, não sei se ainda está, porque realmente tem várias denominações, né? E poucas ainda estão junto com a ordem. E existe um planejamento, algo específico, de repente, para tentar fazer um trabalho único, específico entre todas as igrejas, assim? Ô Carlos, então, assim, é um desafio muito grande. É um desafio, sabe? não é fácil. Eu trabalho com mentoria de pastores dentro da nossa denominação, já trabalho com pastores há algum tempo, e a gente sabe que é um desafio muito grande, né? Porque, assim, a gente reúne lideranças aqui na cidade de segmentos religiosos, assim, muito diferentes. Então, é o desafio você conseguir caminhar com todos, assim, entendeu? Porque a gente tem as diferenças litúrgicas, às vezes doutrinárias, né? E você coadunar tudo isso, assim, é um desafio, rapaz. Se cuidar de igreja já é desafiador, você caminhar com o pastor é mais desafiador ainda, porque, né? Mas, assim, tem sido uma experiência extraordinária, sabe? Nesse tempo, fui eleito agora no final de 2020, mas a gente está já acompanhando essa questão da pandemia desde o início, né? Junto com a diretoria. E assim, uma coisa que a gente tem pensado hoje, o André tem acompanhado essa transição do conselho, é pensar, Carlos, em atividades, em formas que sejam, que não afastem, mas formas que sejam universais para a gente estar junto, entendeu? Porque assim, quando a gente pensa, vamos fazer um show lá na exposição, legal, acho que a comunidade do pastor Igor vai, a comunidade Sinai vai, mas aquela igreja que tem um segmento doutrinário um pouco divergente, é uma atividade que ela não vai. Sim. Então, assim, dependendo do tipo de atividade, você agrega algumas igrejas e afasta outras, sabe? Então, o que a gente tem pensado nesse tempo aí? Em caminhar de uma forma com uma linguagem universal que a gente possa estar próximo. Que linguagem é essa? Oração. Sua igreja ora? Sua igreja ora? Minha igreja ora. A gente ora, sabe? Sim. E assim, a gente tem promovido agora, mesmo dentro desse momento aí, algumas atividades, o quê? Que não necessariamente, Carlos, a unidade esteja em estar todos juntos no mesmo lugar. Vou dar um exemplo para você. Nós ficamos 30 dias com uma tenda montada em frente da Santa Casa. Santa Casa ali. 30 dias. Uma escala, cada dia, uma denominação da cidade realizava um trabalho ali na tenda. Tivemos os 30 dias com mais de 20 denominações ali naquele trabalho, cada um desenvolvendo o seu trabalho. Assembleia, batista, presbiteriana, comunidade, cada igreja estava ali em um dia e fazia o seu trabalho dentro da sua linha, né? Da sua linha. E assim, Carlos, tivemos experiências ali, cada um do seu jeito, fazendo o seu culto do seu jeito, da sua forma, extraordinárias, conversões, curas. Cada igreja que esteve ali em frente à Santa Casa, teve uma experiência extraordinária com as pessoas ali, sabe? Foi um tempo assim precioso. Toda a estrutura ali foi bancada pelas igrejas,
né? Os valores que a gente gastou ali na manutenção da estrutura ali foi bancada pela doação das igrejas. Quase todas as igrejas do Copepar ajudaram nessa ação. Então, assim, a unidade estava presente. Não necessariamente em estarmos todos juntos no mesmo lugar. Sabe? Existe uma comunicação? Como que funciona? Vamos supor, caso aconteça de estar querendo promover algo, fazer algo igual a essa situação. Como que foi? Existe um grupo? Sim, a gente tem um grupo no WhatsApp aí com pastores, pastoras, lideranças aqui da cidade, né? Nós temos a diretoria aí do Copepar, essa diretoria nova que tem se engajado bastante, trabalhado, o pessoal novo, pastores novos aqui na cidade, alguns outros que já estão aqui há algum tempo também nos ajudando bastante, sabe? Então nós temos esse grupo do WhatsApp aí que serve agora principalmente, a gente tem sido muito útil agora nessa pandemia para a gente poder orientar os pastores acerca dos decretos, né? A gente tem as reuniões do COI ali e já aproveita para comunicar aos pastores acerca dessas decisões. Então a gente conseguiu aproximar muita gente agora nesse período. Não estamos tendo as nossas reuniões, os nossos cafés como a gente fazia em função da pandemia, mas estamos próximos, né? Essa oportunidade que a gente teve ali da tenda do Copepar frente à Santa Casa foi extraordinário, assim, sabe? O engajamento do pessoal. E aí foi bacana, Carlos, porque assim, o que acontecia, por exemplo, na marcha, né? Eu acompanhei aí algumas marchas, a gente reunia o pessoal, mas acontece aquilo lá, aquela questão de diferença doutrinária, né, cara? Tipo de louvor, cada igreja, né? Tem hinos, tem... A gente, até contratando, né, pastor? Contratar levantando uma verba, ganhando o louvor, ainda existia diferença. Não, cara, é desafiador, porque assim... Então aí eu fico pensando, puxa, a gente precisa privilegiar aquilo que nos une, não aquilo que nos separa. Entendeu? Porque às vezes a intenção é boa, o trabalho, o pessoal veio se dedicando, mas havia essa questão, né? Pastor, uma pergunta, tinha também algum viés político, né? Assim, em questão das marchas, né? Assim, que acabava subindo lá e, né? Eu consegui recurso tal, né? Vota em mim. Quase, não chegou voto em mim. Não chegou a falar isso, mas existia um pouquinho ali de cunho político, existia, né? Assim, principalmente quem é responsável pelo recurso, né? Eu cheguei a presenciar, né? Não estava na marcha, mas cheguei a presenciar assim, algum vídeo, alguma coisa assim. Então, foram situações que aconteceram ali que isso nos levou a repensar. Eu estava nas diretorias passadas aí, né? Presente, isso nos levou a repensar muita coisa, né? Então eu vou dizer para vocês assim, a minha chegada hoje à presidência do conselho, né, foi com apoio da maioria dos pastores ali, e tudo convergindo a partir desses aprendizados que a gente teve. Porque assim, esses erros que talvez aconteceram, eu pude acompanhar, ninguém fez nada mal intencionado, mas foram situações que a gente vai fazendo e aprendendo, né? Então tudo isso aí levou o quê? Levou a gente a repensar. Poxa, vamos fazer alguma coisa? Vamos, mas se a gente for fazer, vamos fazer com recurso nosso. As igrejas vão se virar, como a gente fez na tenda do Copepar. Vamos fazer? Vamos fazer. Poderíamos ir pedir ajuda para alguém, porque para as igrejas não estava fácil, não está fácil, né? As igrejas fechadas, todas enfrentando algum tipo de dificuldade. Poxa, a hora que a gente lançou o desafio lá da oferta para pagar a tenda, o pessoal, comentei com a diretoria, eu falei, rapaz, acho que não vai dar nada. A gente até sentou lá, conversou entre nós a diretoria, falou, vamos lançar o desafio lá no grupo lá. O que vier é lucro, né? Se não der nada, nós vamos tirar do bolso a diretoria aqui, vamos bancar um mês da tenda lá e vamos fazer. Nossa, cara, foi... E hoje a surpresa, parte da diretoria, quem faz parte da diretoria? Hoje nosso vice-presidente, nós temos 2 vice-presidentes que são o pastor Jair da IBVO, o pastor que está aqui há mais de 20 anos na cidade, né? Temos o pastor Alain, que está aqui há pouco tempo também, mas Grande Alain. Grande Alain, literalmente, né? Olá, um abraço, hein? Alain. Pastor Alain, temos na diretoria o pastor Júnior Meiro, o pastor Rodrigo, o pastor Júlio, o pastor Brandão e o pastor Cristiano da Missionário. Então, assim, a gente tem uma gama boa de pastores ali, pastores com mais tempo de cidade, alguns mais novos, igrejas maiores, igrejas menores.
reunimos um pessoal bacana ali que tem se dedicado aí nesse novo propósito. A pastora Leila também do Avivamento Bíblico está conosco, tem se dedicado a esse projeto, Carlos, assim, do Copepar, da gente promover uma unidade que não seja necessariamente com todos juntos. Sim, mas sabe? A gente... cada um fazendo uma parte em um curso. Estamos fazendo. Né? Uhum. Um curso Esse vínculo que a gente consegue criar e o pastor André fazendo bem o trabalho que Deus chamou ele para fazer, sabe? A gente poder estar junto nisso aí. O pastor Igor fazendo o trabalho dele, o pessoal da Assembleia fazendo o trabalho ali como Deus os chamou para fazer. Porque eu acho que a gente precisa respeitar essa diferença, entendeu, Carlos? E o que faz para uma igreja fazer parte hoje da Ordem dos Pastores, da Copepar? Você tem algum critério? O que é? Como então, que hoje funciona? a gente está... Os nossos cafés assim, presenciais, eles estão parados no momento, né, por causa da pandemia. Assim, até os pastores que estiverem nos assistindo, que às vezes não fazem parte do grupo de WhatsApp, é só me mandar uma mensagem que a gente não vai... precisa ser exatamente eu sou da Ordem, mas pelo menos para... né? Principalmente para manter avisado, orientado, mesmo porque a gente até precisa manter esses pastores orientados, por quê? Porque a hora que sai um decreto, não é só para a igreja do Copepar. O decreto é para as igrejas evangélicas, para o pessoal espírita, é para todas as religiões. Mas assim, o pastor falou sobre essa questão igual da tenda que teve. Uhum. Até eu estava conversando com o André, né? Uns dos desafios do Conselho de Pastor é justamente isso. Não querer mudar a essência de nenhuma igreja, nem a sua característica, e conseguir reunir todos para impor força para um só evangelho, sem que mude, sem que ninguém queira mudar ou ache que está querendo mudar. Porque assim, cada um tem a sua dinâmica, cada um tem a sua doutrina teológica ou cultural, não importa, mas cada um tem. E o conselho ele nunca vai conseguir, e eu acho que não é esse o foco do conselho, de querer unificar uma imagem única de todas as igrejas. Não, cada um tem a sua cultura. Eu acho que o papel é que todo mundo impõe a força para o evangelho ser expandido dentro da cidade. O que você está falando, né? Tipo, desculpa interromper, Igor, pastor, mas é questão da representatividade que o pastor estava até comentando, né? Que quando chega numa reunião do COI ou do COI social, as pessoas falam assim, né? Como é isso? Assim, a gente tem uma visão de vocês que... Então, essa representatividade do conselho é muito mais importante do que ficar tentando unir igreja que não vai levar em lugar nenhum, né? Não é, pastor? Eu creio assim, né? A dificuldade até maior, porque foi criado isso, né? O que você falou de construir uma imagem. Não era um conselho de pastores voltado para o evangelho da igreja crescer, ou com trabalho social, ou com qualquer tipo de a transmissão da palavra, não. Era alguma coisa muito direcionado a algumas denominações. Mas assim, será que as igrejas que não participam, pode ser que eles acham que a Ordem dos Pastores vai querer mudar a forma de eles conduzir algo, né? E não é isso. É mostrar para as pessoas, para os pastores que estão nos assistindo, de várias denominações que de repente fica meio acanhado de participar, achar que não é digno, ou de repente que não pode estar ali porque não quer estar, mas é possível integrar todos. Temos um exemplo aqui, ó. Eu ia falar. Eu vou deixar o senhor falar, depois eu falo da experiência. É um exemplo aqui que ele pode falar, né? Foi difícil pegar? Não, então, assim, o André mesmo, ele falando, pastor André, poxa, ele nunca se aproximou, assim, né? E assim, a gente acabou se aproximando agora nesse tempo de pandemia, conversando e tal, falando um pouco sobre essa perspectiva do conselho, essa questão da gente estar se unindo, mas sem haver essa interferência, né, na igreja, esse propósito maior, assim. E com tudo isso, essa proximidade, é o que a gente tem tentado fazer, ter esse contato com os pastores para expor isso aí, para conversar. Poxa, o pastor André se aproximou, tem se engajado, tem participado, entendeu? Então é esse tipo de experiência assim que a gente tem podido ter com o pastor André e com muitos outros assim, nesse momento assim, que o pessoal se aproximou e falou, poxa, não, vamos estar junto pelo reino aqui na cidade, sabe, com um propósito maior, podendo cada um, mesmo fazendo o reino da forma como foi chamado para ser, mas estamos juntos, sabe? A gente tem gerado
essa unidade de Em poder. espírito e verdade. Porque, assim, Mais ou menos isso. eu ouço histórias assim, né? Realmente houve muitos eventos envolvendo o Conselho de Pastores aqui na cidade, e às vezes assim, a gente só pensava em comunhão se a gente lotasse o Noroestão, como aconteceu muitas vezes através de atividades do Conselho de Pastores. Então, a unidade, a gente só pensava assim, unidade, tem que estar todas as igrejas juntas no mesmo lugar. Não, a unidade não é só isso. Eu entendo essa diferença, essa multiforme graça de Deus, como uma forma de Deus alcançar pessoas. Porque tem pessoas que não serão alcançadas na minha comunidade, na minha igreja, mas elas vão ser alcançadas lá na Monte Sinai, vão ser alcançadas pelo pastor Igor. Então, assim, Deus trabalha nessa multiforme Só graça. aquelas ovelhas meia rebelde, né? É mais ou menos isso, né? Na verdade, não é, eu acho, né? Quem é eu para falar? Eu acho que não é esse o intuito do conselho e não deveria ser. Sabe por quê? Porque o conselho ele não foi fundamentado ou criado para criar entretenimento para um monte de cristãos. Mas é isso que a gente precisa deixar, né, aberto isso aí. O conselho ele só vai estar em prática se ele fazer um show lá e vai... Não, o papel do conselho eu vejo, posso estar enganado. No meu pensar, ele tem que pensar no evangelho num todo, não em denominação, e buscar as pessoas que talvez ainda nem conheçam o evangelho. Ah, é de evangelizar? Não. É de direcionar os pastores a esse trabalho. Ah, você faz e outra, não menosprezando nenhum trabalho que foi feito anterior, com shows ou com outras coisas. Eu acredito que de alguma maneira, alguma semente, alguma coisa, ela foi germinada disso aí. Só que é só para a sociedade entender qual que é o papel do Conselho de Pastores e o que deveria ser e o que tem que ser. Que não é fazer eventos para um ajuntamento de cristãos. Não é só isso, né? Na minha é opinião, só isso. tem mais coisas. Eu falo porque eu tô por fora, né? Eu tô, assim, igual falei por algumas coisas e eu não tô. Agora, para quem tá mais direto... eu vou voltar ao assunto que o pastor... a experiência dele aí de estar fora, se aproximar... Já vou encaixar agora, então. Então fala a sua experiência. Na verdade, assim, Carlos, nossa igreja está há 25 anos aqui, né? E a gente não... Minha mãe... Quando fundou o conselho, minha mãe foi secretária. Ela começa lá como secretária e tal, como pastora lá. Só que ela é acometida de uma doença, né, o câncer, e ela se afasta. E de lá até ano passado, nunca mais a gente se envolveu com o conselho. Só que eu me lembro de uma situação do pastor Alain, grande Alain, meu pastor querido. Eu não me lembro quem era na época o presidente do conselho. Eu só sei que ele ligou para mim, para minha mãe, mandou mensagem falando, eu acho que era não vou me lembrar o pastor qual era. Eu acho que era o pastor Rodrigo? Júlio. Não, eu acho que era o pastor Júlio, porque o pastor Júlio me encontrou também e falou, André, eu vou lá, nós vamos tomar um café com a sua mãe, vamos conversar, nós queremos vocês ali no conselho. Então eles vieram atrás de, assim, colocar dessa forma, né, procurou a gente. E eu não manifestei o interesse, eu não manifestei assim, não quero participar, não quero. E minha mãe também não manifestou. Aí, assim, houve uma procura, né? Eu acredito que daquela época, de mais pastores também, né? Não foi só eu, foi mais pastores. E quando a gente se encontrou ali, nesse tempo de pandemia, eu até, inclusive, quando foi o dia da votação do pastor, eu estava lá e foi dado a oportunidade dos pastores falar, e eu falei sobre isso, né, pastor? Eu falei assim, inclusive relembrar que foi por votação, né, não foi colocado por, você vai ser o pastor. Não, todo mundo teve que votar, né? Isso eu achei muito interessante, isso aí, que era não era nenhuma exigência, mas era um pedido do pastor, né, para que isso acontecesse de uma forma... Né, que todo mundo levantasse a mão ou não, se eu opusesse ali no momento, né? E lá eu falei sobre isso, que assim, houve um convite, então também existem os pastores que, como eu, rejeitou isso, sabe, Carlos? Tipo assim, não, eu não quero me envolver com o conselho, eu vou tocar a minha igreja, eu vou ficar aqui com a minha igreja que está precisando, como o pastor disse, já é trabalhoso você cuidar da sua igreja, você ainda participar de mais coisas e ainda, né, tá envolvido, porque o conselho, querendo ou não, ele tem as suas atividades, tem a questão de, não é só o evento, porque tem que cuidar de pastores, tem que trabalhar com pastores, tem que cuidar da igreja, zelar
Eu acho que politicamente também tem um papel muito importante, que é não deixar Blindar, né? certas políticas ali tomar algumas rédeas, né? Então, é muita coisa que o conselho faz. E lá eu falei sobre isso, né, pastor? Eu falei assim, olha, eu rejeitei isso, e quando o pastor me ligou, a gente conversou, a gente foi se aproximando, eu falei assim, eu quero estar aqui, eu preciso aprender, eu quero entender os pastores que têm experiência, eu quero crescer aqui dentro. Foi isso que eu comentei lá, porque às vezes a gente não conhece o lugar, não sabe nada e também, sabe, já sai tacando pedra, já sai dizendo, já sai falando, porque alguém falou, alguém comentou, e aí você acaba aqui assim, nossa, se lá é assim, então eu nem vou, então eu nem quero saber, né? E a minha dificuldade sempre foi, né, questão política, né, que eu sempre tive tive que aprender também a lidar com isso, porque a nossa imaturidade também, ela atrapalha você de enxergar, a política é ruim. Não é que ela é ruim, ela tem coisas ruins, né? Mas ela é necessária. Fazer de uma forma certa. Então eu aceitei o convite Quando você fala de política, a pessoa já socializa a corrupção. Mas é o que você até disse, não é? Da imagem. Tipo assim, se constrói uma imagem, aí fica difícil depois de você querer limpar essa imagem. Então você tem que quebrar tudo, como a gente costuma dizer, e reconstruir novamente, porque não dá para você, tipo, eu vou limpar aqui, porque esse muro já está pichado há muitos anos, né? Eu acredito muito no conselho de pastores, eu acredito muito nessa necessidade de pastor andar com pastor, né? A gente tem esse trabalho de mentoria de pastores aí dentro da denominação, que é uma coisa que a gente está trazendo junto com o pastor Jair, que é psicólogo também. A gente está estruturando agora, não tivemos a oportunidade de começar ainda, mas já estamos com o material todo. Nós vamos começar os grupos de mentoria com pastores aqui da cidade. Então já temos 2 grupos aí que nós vamos fazer com a diretoria e depois multiplicar esses grupos, onde nós vamos reunir pastores para a gente ter um tempo juntos, né, poder partilhar. E assim, eu chegando aqui em Paranavaí, eu logo me envolvi com o conselho de pastores, né, me engajei com eles. Fui trabalhar e, como talvez a grande maioria que se envolveu com o conselho de pastores, teve alguma decepção, sabe? Eu me joguei de cabeça, fui trabalhar, me envolver com o pessoal. Não deu tempo, né, pastor, de se decepcionar. Eu vou trabalhar. Mas aí veio, André. Depois de um tempo envolvido ali, tomei uma pancada assim, uma situação que aconteceu lá, e aí eu me retraí. Primeira coisa que eu pensei, tô fora, cara. Tô fora, rapaz, não vou me envolver com pastor porque é problema. Me retraí, me segurei, falei, E aí o que aconteceu? Sabe o que eu percebi, Carlos? Que eu estava tendo o mesmo comportamento que às vezes as minhas ovelhas têm, cara. Porque no conselho de pastores, eu tô ali na posição de ovelha, cara. E às vezes a gente fica tão calejado em ser pastor que a gente desaprende a ser ovelha, sabe, cara? A gente desaprende a ser ovelha. E aí a gente, desaprendendo a ser ovelha, a gente perde o tato para lidar com as nossas ovelhas. Porque eu estava fazendo o mesmo bico e a mesma birra que as minhas ovelhas faziam quando eu pisava na bola com eles. Aí eu fiquei pensando, poxa vida, se toda vez que eu pisar na bola com alguém ou da minha igreja, ou ele se sentir, né, na mesma situação que eu me senti, Dodói, né? A pessoa sair da igreja, poxa vida, cara, eu vou ficar sem ninguém, eu vou ficar sozinho aqui, sabe? Então, assim, para mim foi um tempo de reflexão muito grande, porque eu disse, poxa, se eu não souber ser ovelha, eu não estou pronto para ser pastor, cara. Eu preciso dobrar o meu coração para ser ovelha, para passar por isso, porque eu vou passar, as minhas ovelhas vão passar por isso comigo. Às vezes a gente vai divergir, às vezes eu vou magoar elas, às vezes eu vou pisar na bola com elas. Poxa, mas a gente precisa saber se acertar. Então, assim, para mim foi uma experiência muito grande, assim, de reflexão, de pensar, poxa, cara, tá, legal, aconteceu a situação ali, mas eu vou simplesmente virar as costas, igual a gente passa com as nossas ovelhas. Não gostei, pastor, não me cumprimentou na rua, não vou mais na igreja. Poxa vida, cara, sabe? Às vezes a gente tá tendo o reflexo das nossas ovelhas, dos nossos comportamentos. Sabe? Então eu pensei, poxa vida, se eu for tomar essa posição de simplesmente o que aconteceu, virar as costas, me afastar do conselho, dizer, não quero saber, poxa, isso aí eu vou reproduzir isso na minha igreja, porque uns dias as ovelhas estão fazendo isso comigo, sabe? Então ali naquele tempo foi um tempo que eu repensar muita coisa, dizer, poxa, eu acho que o conselho vai me ajudar
a amadurecer nessas transigências ali que a gente vai viver, nessas dificuldades, nessas diferenças. Porque como pastor, a gente, por um lado, a gente está muito confortável. Porque as nossas ovelhas estão debaixo da nossa tutela, a maioria pensando como nós. Sempre tem uma outra lá que dá um trabalhinho, né? Mas assim, poxa, no conselho de pastores não, cara. Conviver com pastores é diferente, né? Já praticamente tem muitos que já vêm cá. Não, cara, assim, Não? você faz reunião com pastor, conversa. agora já tá Vai aqui, dois, ó. né? Ô, cara, se você não segurar, nós vamos conversar até 5 horas da manhã. Rapaz, você junta pastor para conversar, é um falando mais do que o outro por cima do outro, assim, a gente não... Por quê? É dessa posição de liderança que a gente acaba tendo. E assim, para mim tem sido um tempo muito bom, assim, a questão do Copepar, de eu poder sentar como ovelha, cara. Porque assim, o que tem acontecido? O que a gente tem percebido? Por isso a gente está trabalhando para formar esses grupos de mentoria pastoral. A maioria dos pastores caminha sozinho. Mesmo os que têm grandes denominações juntos, caminham sozinhos, cara. A maioria ministra aí 80, 100, 120 mensagens por ano, mas pergunta quantas vezes ele sentou para ouvir um sermão. Tem pastor que às vezes passa o ano e não conseguiu sentar para ser ministrado. E aí o cara vai ministrar 120 vezes no ano. É difícil, sabe? Então a gente precisa ter esse tempo de ovelha, porque isso vai nos ajudar no ministério. Então a gente pensando nisso aí, esses grupos de mentoria aí que a gente vai começar a formar aqui dentro da cidade, que eu acho que assim, ainda mais extraordinário, Carlos, porque... Por exemplo, a gente tem grupo de mentoria dentro da minha denominação, que a gente reúne líderes da região. Só que você reúne pastores da região é um outro contexto. Então tem pastores aqui, de uma cidade, de outra, legal. Agora, o desafio da mentoria, do grupo de pastores, que a gente já caminhou com alguns grupos aqui na cidade, é bacana, sabe por quê? Porque aqui a gente está vivendo o contexto de cada um, cara. A realidade de cidade é a mesma, sabe? E assim, num grupo de mentoreio, poxa, eu tô aqui, querendo ou não, eu sei um pouco da vida do pastor André, conheço um pouco da família do pastor Igor, ele sabe da minha família. Então, assim, o nível de envolvimento, de sinceridade, dessa oportunidade de um ministrar na vida do outro, assim, é muito importante. Por quê? Porque a hora que a gente passa alguns momentos difíceis, poxa, é uma oportunidade de você estar com amigos que sabem da realidade da cidade. A gente caminhou aqui, antes da pandemia, 1 ano e pouquinho com um grupo de mentoreio de pastores. Nossa, para mim foi uma das experiências assim, mais extraordinárias. Porque às vezes houve um momento que eu estava passando uma dificuldade ministerial e, poxa, aí você está aqui na cidade, você acha que o problema é só seu. Não, é só a minha igreja que não vai para frente. É só a minha igreja que tem esse problema. É só a minha igreja que tem umas criaturas, sabe? Vem do além, não vem do além, não, né? Não existe. Aí assim, não existe isso você dentro da senta igreja, com não. pastores da cidade, aí sabe o que acontece? Você bate um papo, falou, pastor, fica tranquilo. Isso aí já passou lá na minha igreja, já fez tudo isso aí também. Viveu os mesmos problemas, né? O problema não é contigo não, tá? Fica tranquilo. Ó, lá na minha igreja, a gente passa esse mesmo problema aqui na cidade, entendeu? Então é muito bacana porque você começa a enxergar que, poxa, são desafios comunitários nossos aqui da cidade. Não pessoal, né? Não pessoal, sabe? Poxa, isso aí... Não, o problema não é comigo, não é só com a minha igreja, né? São dificuldades que nós temos na cidade, dificuldades que a gente pode perceber, isso me ajuda, poxa, o que o pastor está fazendo lá que tem de alguma forma ajudado nessa dificuldade? A gente pode olhar, tirar uma experiência de lá, entendeu? Se fortalecer. Então esse mentoreio de pastores em nível municipal, de cidade, assim, dentro do mesmo contexto de dificuldades que a gente vive, uma hora eu vou poder chegar lá, André, estou passando um negócio assim, uma situação assim na igreja, sabe? A gente vai poder chorar junto, vai poder orar junto, vamos se ajudar e vamos tocar, entendeu? A problemática na vida pastoral é essa, né? A gente precisa parar de pensar como adversário, né? E pensar que a gente está do mesmo lado, a gente não está disputando. Antes de PR, né? Antes do PR do pastor, né? André, Adriano e Igor, vem o nosso nome, né?
A gente tem um nome antes disso, né? Então, é essa humanidade que acho que nós, como o senhor disse, né? Acaba que toma conta do nosso nome, o PR ali, né? O pastor toma conta. E aí o seu nome fica pastor fulano. Você perde essa Não é fulano pastor. Porque na igreja você é o pastor, mas a hora que a gente senta, eu posso falar, o André, cara, só de você, isso André, é muito bom. Poxa, isso traz à tona quem ele é, cara. Porque no contexto da igreja é o pastor, é o pastor, é o pastor. É a figura, sabe? É a figura do líder. A hora que a gente senta e eu posso ouvir meu nome, pô, já me localiza. Em vez de dizer pastor, dizer Adriano, pô, isso já me localiza como ser humano, diante de Deus, entender que antes do ministério é o Adriano. O Adriano precisa estar bem com Deus, porque o ministério, ele vem depois da minha relação com Deus, cara. Ele não vem antes. Com certeza. Meu título não é mais importante que o meu relacionamento, entendeu? Essa mentoria ela vai ser exclusiva para as pessoas, para os pastores que estão dentro da ordem de pastores, vai ser aberta para pessoas que possam. Não, a gente vai começar porque assim, é bem desafiador, sabe, cara? Esse trabalho de mentoria também é bem desafiador porque assim, como o pastor está falando, a gente já tem esse preconceito de adversário, assim, de concorrente, né, pastor? Mas isso às então, vezes... Assim, às vezes eu sentar aqui com um grupo de pastores, é a mesma coisa você pegar o pessoal do mesmo ramo ali, ó, vamos bater papo, aí o cara vai entregar o que eu estou fazendo para dar certo lá, o cara vai copiar e vai... Não, sabe? Então já tem uma dificuldade aí, uma barreira, que a gente está indo com bastante calma para romper, sabe? A gente já tem muitas lideranças aqui em Paranavaí que, assim, os pastores têm essa consciência, sabe? Quando a gente apresentou esse projeto da mentoria aí... Então, mas por enquanto é dentro, vai ser para dentro... a gente está começando inicialmente com 2 grupos com a diretoria, 2 grupos, né? Dividimos a diretoria do Copepar, vamos dividi-la em 2 grupos, eu vou estar com um grupo, o pastor Jair, que é o vice-presidente, vai estar com outro grupo, e vamos começar esses 2 grupos. Sim. A partir do momento que a gente começar esses 2 grupos, aí nós vamos com a diretoria multiplicar esses grupos. Como se fosse uma célula. Isso, nós vamos estar com esses, eu vou estar com o meu grupo, pastor Jair com o dele, e depois a gente vai a partir dali com os pastores que quiserem, porque isso tem que ser algo muito voluntário, que a pessoa esteja com o coração aberto, então não há nada imposto, nada obrigatório. Conforme a gente for tendo a manifestação ali, pastor, eu gostaria de participar, Nossos grupos têm entre 7 e 8 pastores, gostaria de participar. Vamos abrir mais um grupo, estudando o mesmo material que a gente vem estudando já, vamos começar com a liderança. A gente vai reproduzir esses grupos para quê? Criar essa afinidade, essa proximidade, poder romper essas barreiras aí, dessa dificuldade que a gente tem no relacionamento pastoral, que às vezes é truncado em função disso aí. A questão da cidade é desafiadora, por quê? Porque existe esse trânsito de pessoas entre igrejas. Sim. Poxa, isso é desafiador demais, para os pastores. Assim, é outro ponto de choque muito grande. Porque, poxa, saiu daqui, sai daqui, vai para lá, volta para cá. Sabe, isso cria uma animosidade entre os líderes assim, muito grande, porque aí vai para lá, não, foi culpa do pastor que... Não, cara, assim, a gente precisa conscientizar as pessoas que a gente não é dona delas, elas vão viver nesse fluxo aí, sabe? E a gente precisa pastorear quem está com o coração para ser pastoreado conosco, em paz, entendeu? Entendendo que essas diferenças que existem entre nós, eu penso ser muito boas, porque, poxa, se a pessoa não consegue se adaptar à questão ali do nosso ministério, que seja uma coisa, não uma insubmissão, uma insubordinação, uma incapacidade dela, mas, de fato, eu entendo que existe uma diferença. Poxa, prefiro muito mais que a pessoa consiga estar bem lá com o pastor André, com o pastor Igor, do que tá perdida por aí, sabe? Então, essas diferenças, eu acho que somam, cara. Somam demais. Só que a gente precisa aprender a olhar essas diferenças com bons olhos, Entender que nessa diferença toda, quem está ganhando é o reino. Porque se eu não tivesse, talvez, uma comunidade como a do pastor Igor lá, essas pessoas que estão com ele, talvez, não estariam em igreja nenhuma, sabe? Então, a gente conseguir olhar toda essa diferença como algo bom para o reino, poxa vida, vai nos ajudar. Mas é um processo.
É um processo porque, assim, o que nós estamos acostumados, muitas vezes, é nessas mudanças, haver alguma dificuldade entre os pastores, né? Essas diferenças de igrejas, às vezes criarem uma animosidade, porque o fulano lá faz um trabalho lá diferente, lá tá chamando o povo agora. Tem gente para ele, para congregar lá? Ok, cara. Entendeu? A gente precisa entender esse movimento do reino, como Deus quer fazer. Quem estiver conosco vai estar, que esteja bem. Então, é um processo, Carlos, mas eu vejo assim, eu acho que a gente está chegando nesse tempo, sabe? De começar a colocar muita coisa no lugar. Há uma geração nova de pastores aí que estão à frente das igrejas aí, que já tem começado a pensar a igreja de uma forma diferente. Porque, assim, pela vinda de Jesus, quando Jesus vir, que a vida é eterna. Uhum. Então a gente tem que olhar para esse lado. Não vai existir lado. Vai existir o lado A e o B. É a salvação e o inferno. Então é a hora que a gente. Aí nesse momento que realmente as igrejas têm que começar a pensar no todo. Não vai estar no mesmo espaço físico, né? Uhum. Mas porém cada um com a mesma finalidade, que é conduzir realmente as pessoas para a salvação, aceitar Jesus, né? Esse é o intuito de todas as igrejas. Só que aí fica esse impasse, né? Hoje para finalizar, tem algo para falar, Igor, para a pergunta? De repente, algo que você... Não, para a gente... porque já está indo, daqui a pouco começa a travar o alarme ali. Assim, o pastor vai longe, hein? Eu acho o pastor falou. Não, escuta aí, bem que você falou, né? Senão a gente vai virar a noite aqui conversando. Eu acho que a grande dificuldade que o conselho, falando do conselho aqui, ele se encontra essa grande individualidade entre as lideranças, né? Principalmente no meio cristão dos pastores. Por quê? Porque se ele não pensar em um todo, ele nunca vai conseguir deixar ser liderado. Ele sempre vai falar assim, mas por que eu vou ser mentoreado por uma pessoa? Será que ela é muito mais capacitada do que eu? Será que ela vai querer mudar a minha mente? E nós estamos sempre em um processo de aprendizado, nós nunca sabemos mais ou menos, e nós sempre podemos acrescentar mais o nosso conhecimento. Mas essa individualidade que atrapalhou o processo do evangelho, não só em Paranavaí, mas nível geral, mas vamos falar daqui hoje, que nós estamos, como se diz, na nossa cidade, vamos falar do que cabe a nós falar, né? A dificuldade da nossa cidade de fazer o evangelho romper, principalmente por essa individualidade. Eu acho que isso aí é a maior barreira do conselho, é essa individualidade, cada um pensar. Então, assim, nós sabemos da dificuldade do conselho, sempre vai ter. Essa questão de igreja, isso aí já desde a igreja do primeiro século tem esse problema e vai ter, de quem está direcionando ou não, nós sabemos. Mas o que se trata aqui não é da doutrina, se formos falar de doutrina, nós vamos tirar um tempo e vamos falar sobre doutrina, o que é certo, o que é errado, cada um vai ter sua visão. Mas eu vejo assim, falando do conselho, não se trata de mudar a doutrina de ninguém, se trata em lutar por um evangelho, transmitir, mostrar uma imagem do evangelho das igrejas, ser um portador da visão do evangelho igual. Vamos supor, se o conselho não estiver representando os evangélicos lá no COI, ninguém vai estar. Mas eu penso assim, se der valor nos poucos que estão lá, eu não estou, mas eu estou falando, se der valor nos poucos que estão lá, se trabalhar com os poucos que estão lá, e se eles tiverem a mesma visão que talvez o senhor como líder ele tem, a gente pode alcançar alguma coisa diferente lá na frente. Aí eu acho que nós vamos almejar algo diferente para o evangelho, para o reino, porque quem perde é a cidade, quem perde é o evangelho, quem perde o reino, toda essa discussão política, essa divisão de placa de igreja. E não é esse o papel, eu vejo que não é o papel do conselho esse, de mudar características de igreja, e sim unir todo mundo, porque parando para pensar assim, para nós não deixarmos esse assunto para trás, que é muito importante, o senhor sabe hoje que nós teremos potencial para muita coisa em Paranavaí, se as igrejas estivessem unidas. Foi aquilo que o senhor falou, isso aí o senhor vai ter até dificuldade em poder mentorear alguém, porque as pessoas acham que a mentoria é mudar o que elas fazem. Não, é agregar, é somar. Então, se essa individualidade ela não diminuir, infelizmente vai ter que pôr força no pouco, e aquele pensamento de pegar um todo vai ficar mais difícil. Mas, assim, questão da necessidade da igreja, né? Hoje, a ordem a Copepar,
ela recebe pedidos de ajuda de algumas igrejas? Tipo assim, porque você tá ali, mas as igrejas de repente tá passando necessidade, porque tem igrejas que só dependem do ministério, e as igrejas estão com portas fechadas, e pastores aí tem se visto uns para começar a trabalhar, procurar uma fonte de renda, né? E tem outras denominações que tem que trabalhar para poder manter a igreja assim. Existe esse tipo de pedido de ajuda? A gente nunca teve um pedido formal de uma igreja ou de um pastor. A gente sabe. A gente sabe, e nessa pandemia o conselho pôde se unir aí, né? Lógico que a gente não expõe isso, por exemplo, lá no grupo, lá, ó, né? Pastor. Mas a gente se reuniu entre pastores, entre igrejas, fizemos ofertas para igreja e para pastores nesse tempo de pandemia. Igrejas que estavam fechadas, pastores que viviam só ali do ministério, igrejas menores que ficaram fechadas, principalmente naquela primeira etapa lá, mais de 70 dias, que enfrentaram uma dificuldade grande. Naquele momento ali a gente pôde se unir ali individualmente, né? A gente fez contato com alguns pastores, algumas igrejas, levantamos uma oferta aí considerável e tivemos a oportunidade aí de ofertar em alguns ministérios, em alguns pastores, mesmo sem pedido. A gente ficou sabendo da situação de alguns pastores, de igrejas que estavam com aluguel, luz para cortar, tudo. E a gente pôde ajudar, entendeu? Então, conversamos com alguns pastores, o pessoal ajudou individualmente, igrejas repassaram alguma ajuda, sim, e a gente pôde dar uma mão aí para algumas igrejas nesse período. O senhor acha que, sim, não sei, o pastor não chegar a pedir, não chegar a falar, é resultado desse caminhar sozinho, de uma mistura de fé, de que Deus pode suprir e que de alguma forma alguma coisa vai acontecer e ele tem orgulho mesmo de chegar e olha, pastores, eu preciso e tal. Olha, pastor, as experiências que a gente teve assim foram bem extraordinárias assim, né? E eu penso que é mais ou menos como acontece quando a gente ajuda aí pessoal com cesta básica. Quem precisa de verdade, não pede. O cara, ele vai lá e te pede um serviço, mas não te pede uma cesta. A hora que o cara vem já... tô precisando de uma cesta. Você já... Olhando para aquela câmera ali, pastor, abre o seu coração mesmo para esses pastores que estão nos assistindo, essas pessoas também, futuros pastores que têm vocação para isso, ministerial. Faça esse pedido para esses pastores, essas pessoas estarem fazendo parte desse ministério junto, para com o significado que é povoar, né, o céu. Esse chamado aos pastores, né? A partir dessa experiência minha que eu compartilhei com vocês aqui, eu acho que a gente ser ovelha nos ajuda muito a ser pastor, né? Então, o ambiente de convívio com outros pastores, ele é abençoador, né? Às vezes a gente tem uma visão diferente disso, que possa ser um ambiente ameaçador, mas é um ambiente abençoador. Você, pastor, não ande sozinho. Você sozinho, a probabilidade de você enfrentar crises e não ter com quem contar nesses momentos pode colocar seu ministério em risco. Então, venha estar com um grupo de pastores, criar afinidade com alguns, amizade, porque isso vai te ajudar no seu ministério. Você, sendo ovelha, isso vai te ajudar a ser um pastor melhor. Então, você que ainda está caminhando sozinho, pode ter tido alguma divergência no passado com o Conselho de Pastores, você venha caminhar conosco, venha ter um tempo conosco, venha tomar um café conosco, sente com esses pastores que talvez você tenha um pouco mais de afinidade, que estão envolvidos com o Conselho, você vai ver que estamos vivendo um tempo abençoador no Conselho de Pastores e que vai te ajudar muito no seu ministério. Agora de pastor para ovelha, né? Agora, aí, fala aquilo para as pessoas hoje que estão passando esse momento, tão enlutadas, né? Passando por esses momentos. Faça essa tempo desafiador, Carlos. A gente precisa muito da graça de Deus nesse momento, né? A gente comentando hoje de alguns irmãos que hoje partiram, né? E a gente tem visto que isso tem alcançado as pessoas dentro e fora da igreja. É um tempo desafiador, mas eu acredito que a gente pode, em meio a tudo isso, eu vivi alguns dias difíceis com essa doença e
vi naquele momento uma oportunidade de entender algumas coisas de Deus, viver algumas coisas com o Senhor. Então, o momento está aí, acho que a gente, dentro ou fora da igreja, está sujeito a enfrentá-lo, né? Seja a doença, seja o luto, mas a gente precisa pensar em que a gente vai fazer com essa dor, né? A gente pode escolher se revoltar, se negar, virar as costas para Deus, ou a gente pode abrir o nosso coração, mesmo aquelas famílias enlutadas, aquelas que estão enfrentando a doença agora, tenham a oportunidade de ter uma experiência sobrenatural com Deus. Eu acho que a gente aproveitar esse momento para permitir que Deus faça algo na nossa vida, eu acredito, Carlos, que esses momentos de dor nos tornam vulneráveis a Deus. Sim. Sabe? E essa vulnerabilidade nossa nesses momentos de luto, de dor, de doença, talvez seja uma grande oportunidade que a gente vai ter na vida de mudar a nossa história. Sim. Né? E está mudando a história de muitas pessoas. Eu vou dizer para você, esses 20 dias que eu fiquei ali, tratando da doença, precisei de internamento domiciliar, tive momentos difíceis na fase final da doença aí, eu vou dizer para você que foram os 20 dias mais especiais da minha vida até agora. Amém. Na minha experiência com Deus, mudou a minha vida, o meu ministério, a minha vida em família. Foram 20 dias que eu podia, poxa, sou pastor, estou aí orando por tantos doentes, pedindo a Deus, como é que o Senhor vai permitir que isso chegue na minha casa? Mas eu preferi olhar para tudo isso e dizer, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? O Senhor quer me fazer perceber a dor de quem está sofrendo? Quer me dar a oportunidade de sofrer junto com essas pessoas? Então eu vou agarrar isso aí, vou aprender, entender o que o Senhor quer fazer na minha vida agora, vou permitir que o Senhor faça, e nessa vulnerabilidade nossa, Carlos, nessa dor, nesse medo, nessa insegurança, na verdade a gente se torna muito mais acessível a Deus do que quando a gente está bem, cara. E é nesse momento assim que Deus nos visita na nossa vulnerabilidade de uma forma sobrenatural. Eu vou dizer para você que eu sou outra pessoa, outro homem, outro pastor, vivendo um novo tempo extraordinário da minha vida a partir dessa enfermidade, cara. A partir desse tempo difícil. Então eu acredito muito que quem esteja passando por esse tempo de dificuldade da doença, internado, para aquelas famílias que estão tendo que enfrentar o luto com tudo isso. E não perdeu só uma, né, pastor? Perdeu várias pessoas. Né? Nossa, um pouco da dor que a gente pôde passar agora, talvez me fez sentir um pouco do que, às vezes, essas famílias que perderam pessoas assim estão vivendo. Mas a nossa vulnerabilidade nos dá a oportunidade de viver algo extraordinário com Deus. Amém. E talvez dessa dor toda, desse sofrimento todo que essas famílias estão passando, eu acredito, Carlos, que é o tempo de brotar uma nova história para essas famílias. Talvez a partir da maior dor que essas famílias viveram, eles vão começar a construir o melhor tempo da história deles. Amém, glória a Deus. Pastor Igor, uma mensagem para aquela câmera aí das pessoas que estão te... Aquela lá. Eu acredito que mesmo em meio a tantos lutos, choro, tristeza, né, calamidade aí, está sendo um tempo para as pessoas se aproximarem mais um dos outros, algo que o entretenimento, as redes sociais tomou das pessoas, do cidadão. Então está sendo um tempo para as pessoas se aproximar e se aproximar mais de Deus, né? Eu queria desafiar as pessoas nesse momento tão difícil de pandemia, procurar saber um pouco mais sobre Jesus, sobre a sua vinda e a sua volta, procurar saber mais sobre o seu propósito futuro, né? Procurar buscar a sua identidade, quem é, o que veio fazer e para onde vai, porque nós sabemos que assim, a palavra nos diz que o Senhor ele vai voltar como um ladrão na noite. Nós não sabemos nem quando é, mas para muitas pessoas isso já aconteceu. Então eu queria te desafiar a você se consertar com Deus, buscar a sua identidade, saber se você está fazendo tudo aquilo que te cabe a fazer como cidadão, como ser humano, buscar a sua identidade. E buscar esse consolo, se você perdeu um ente querido, se você perdeu uma pessoa muito próxima ou não, buscar esse consolo em Jesus Cristo.
Tudo tem um propósito, um porquê. Não é só para economia, Amém. não é só para trazer um momento turbulento, não, é propósito de Deus. Aqui a palavra, para quem conhece a Bíblia, as Escrituras Sagradas, elas já nos alertavam e nos alerta. Então talvez a Bíblia que nós não lemos é a Bíblia que nós não temos vivido e não temos acreditado. Então o desafio também é você buscar algo mais na palavra do Senhor. Tenho certeza que vai confortar o teu coração. Nós pedimos e oramos como o corpo de Cristo todos os dias pelos hospitais, pela linha de frente, por todas as pessoas que foram cometidas a esse vírus, as que já se recuperaram, as que não, as que perderam os entes queridos. Nós como corpo de Cristo, nós oramos todos os dias para que esse momento passe. Mas eu quero te desafiar individualmente a você ter esse momento com o Senhor. Hoje nós temos um decreto que 8 horas nós já estamos nas nossas casas. Talvez você não pode ir até a sua denominação, talvez você não frequenta alguma, mas busque o Senhor dentro do teu quarto, busca ter intimidade com o Senhor, na onde for que você esteja, tenta escutar a voz de Deus. Eu tenho certeza que Ele vai falar ao seu coração, Ele vai te acalentar, Ele vai te dar direção. Amém? Deus abençoe você que está nos assistindo. Agora pastor André, né, pastor? Poxa vida, né? Deixei o final para você. Para não falar uma palavra feia, mas eu acho que isso aí não foi justo. Eu acredito que tem muitas pessoas tratando com muita naturalidade a questão da morte. Né? Morre hoje e já se posta hoje na rede social, né? Assim, ó, morreu, perdi, estou de luto. Então, há uma preocupação maior com a rede social, em mostrar alguma coisa, do que de se viver um luto. E isso eu vejo assim constantemente na minha rede social, pessoas tratando com muita naturalidade a questão de morrer. Morreu mais um. Hoje foi fulano, né, pastor? Hoje foi ciclano. E eu acho que, em meio a essas pessoas também, tem aquelas que realmente sentem a luta da morte, calado, sabe? Né? O luto mesmo. Sente ali aquilo que dói e não está preocupado em postar que morreu. Está sentindo uma dor que é um trauma. Assim, a gente não foi criado para perder pessoas. Quando Deus nos cria, Ele não nos criou para perder quem amamos, né? Mas você que realmente está passando por esse luto, que não está preocupado em postar se você perdeu alguém ou não, e que está vivendo esse trauma, né? Uma coisa eu aprendi na vida: a gente nunca vai esquecer nossos traumas, nunca vai esquecer o que aconteceu, as dores, as mágoas e até a questão da perca, que é a morte. Mas o que faz diferença é quando nós somos curados nessas questões, que a gente passa por esses traumas e eles não doem mais. Então, vai chegar um momento que você vai se lembrar de quem você perdeu e vai se lembrar e não vai doer. Seja um pai, uma mãe, um filho. Eu acredito muito nisso. Não vai doer porque você foi curado desse momento que você perdeu alguém. Você nunca vai esquecer que você perdeu alguém que você amou, mas uma hora a cura vem. Eu nunca perdi alguém que eu amo, pastor, assim, próximo, né? Pai, mãe, irmãos, família, assim, só minha avó, que eu acho que eu perdi, que era próximo. Então, eu não sei dizer sobre a dor que você está vivendo. Eu ainda não passei esse momento. Eu oro a Deus para não passar, mas eu sei que uma hora isso pode chegar na minha vida. E da mesma forma que eu penso na minha vida, eu queria transmitir para a sua que você que está passando, que está doendo, que está sentindo esse trauma, uma hora a dor vai amenizar. E tem uma pessoa, né, que nós conhecemos que pode tapar qualquer buraco, que pode sarar qualquer dor, que pode fazer você sentir esse alívio, como os pastores aqui já falou, né? Que é Jesus Cristo. Amém. Ele é a nossa base. A diferença que nós temos, eu acredito, hoje, como cristão e como não cristão, ou como você que é de uma denominação e nós somos de outra, eu acredito que quando nós passamos pelo luto, nós passamos de forma muito diferente. Nós acreditamos muito na nossa base, no nosso fundamento, né, que é Jesus Cristo. E nós entendemos que quando alguém sai da nossa vida através da morte, ela está aguardando ali no leito, não como muitas pessoas costumam dizer, está com Deus, está ali. Isso a gente vê até no nosso meio, mas
a gente acredita que está esperando, aguardando o momento de todos nós ali sermos julgados por Deus, como Jesus Cristo vai estar ali. Então, a gente tem uma base muito solidificada. Por isso que a gente convida as pessoas para estar com a gente, né, pastor? No evangelho, na igreja, porque quando você tiver que passar pela dor, você vai ter alguém do seu lado. E se você está sozinho, como disse o pastor Igor, como disse o pastor Adriano, né? Pode ir numa igreja que com certeza você vai encontrar alguém para te abraçar, alguém para te dar Talvez a gente não pode se abraçar, né, pastor? Nem isso, né? Misericórdia, né? Essa oportunidade de... Né? O amparo espiritual que a gente precisa, né? O conforto que nos resta, né, pastor? Porque nessa hora, esses dias que eu fiquei no isolamento ali, você fica privado da família, da igreja, dos irmãos. Por fim, o que te resta é o Cristo ali, né? É a presença real de Deus ali que te traz um conforto. Então, de fato essa presença desse Deus verdadeiro que a gente precisa nessa hora, porque quando nos faltar pessoas, talvez num leito de internamento, no momento de um luto, quando faltar o amigo, quando faltar as pessoas, a gente vai ter um Cristo presente para nos amparar. Isso Amém. é real. Glória a Deus. Eu honro a sua vida, pastor. Obrigado pela sua oportunidade. Deus, Ele ainda vai fazer muito ainda na vida do senhor. Eu creio que nada é por acaso. Tudo isso aí que o senhor já passou, sempre tem um propósito. O propósito do senhor agora é um desafio. E nós estaremos orando, vamos estar levantando um clamor, sim, pela sua vida, pelo seu ministério, que isso, tudo que está no seu coração, que realmente ele seja de uma forma edificadora mesmo, que venha unir, não as igrejas, mas as pessoas. Porque a gente fala uma igreja ao todo, mas pessoas que vão estar se unindo com a ordem pastoral. Honra a sua vida também, pastor Igor, pastor André, obrigado pela essa oportunidade. Deus abençoe, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Valeu, tamo junto, um abraço. No Fluxo Podcast, essa é a terceira, o podcast mais amado de Paranavaí e toda a região. Até mais, pessoal. Graças.